Olá, seja bem-vindo e bem-vinda de volta. Neste último módulo, vamos falar sobre um tema fundamental para a educação na atualidade: a ética e o uso responsável de dados das avaliações educacionais. Vamos entender como essas diretrizes orientam a coleta, o tratamento e a divulgação de informações, sempre com um foco na proteção dos dados e dos direitos dos estudantes e na transparência dos processos. Primeiramente, é importante destacar que as avaliações em larga escala, como as do CIMAV, utilizam um grande volume de dados. Esses dados são essenciais para embasar políticas pedagógicas, melhorar práticas de gestão e promover uma educação de qualidade. No entanto, esse uso intensivo de informações levanta questões éticas que não podem ser ignoradas. Pelo contrário, devem ser debatidas e colocadas em destaque. Mas o que é ética? Segundo Cortella, ética é um conjunto de princípios que orienta nossa conduta na vida. Dentro da nossa discussão, a ética envolve um conjunto de princípios que guiam o comportamento humano em relação ao uso da tecnologia e, especificamente, no tratamento de dados. Abrange também a forma como os dados são manejados, desde a sua coleta até o seu descarte, considerando o impacto nas pessoas. Neste contexto do tratamento de dados, ela envolve aspectos como transparência, responsabilização, segurança e o respeito à privacidade. Ou seja, é preciso agir de forma clara e responsável, garantindo que os dados sejam utilizados de maneira ética, respeitando os direitos dos indivíduos. No caso do CIMAV, por exemplo, a ética se manifesta na transparência dos critérios e procedimentos de avaliação, além da divulgação dos resultados de forma clara e acessível. É fundamental que esses resultados sejam apresentados de maneira responsável para proteger a privacidade dos alunos, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Portanto, a ética e o uso responsável de dados se configuram como temas centrais no contexto das avaliações educacionais e pede uma análise cuidadosa de suas implicações e a observância das regulamentações existentes. Vamos falar agora sobre as normativas que permeiam o uso e o tratamento de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, e a Lei de Acesso à Informação, a LAI. A LGPD é considerada como um marco legal e estabelece regras rígidas para o tratamento de dados pessoais, especificamente os sensíveis. Outro ponto importante é a observância aos princípios que essa lei nos traz. A divulgação dos resultados deve sempre preservar o princípio da privacidade e da segurança das informações. A ética no tratamento de dados pessoais envolve também garantir que os resultados das avaliações educacionais sejam tratados com objetivos claros e legítimos, garantindo o princípio da finalidade. Além disso, o uso dos dados deve ser restrito apenas ao essencial, em consonância com o princípio da necessidade e assegurando que os titulares tenham total conhecimento sobre como são utilizados, fazendo jus ao princípio da transparência. No contexto educacional, os dados públicos das avaliações do CIMAV, por exemplo, são disponibilizados de forma agregada, de modo que não seja possível identificar os estudantes individualmente. Também é possível constatar claramente que os dados das avaliações dos alunos têm a finalidade de fomentar e subsidiar as políticas educacionais. Por outro lado, a LAI estabelece a publicidade como princípio geral e o sigilo como exceção. Essa regulamentação, embora promova a transparência e o acesso à informação como regra, resguarda ao mesmo tempo a informação pessoal. É nesse ponto que a LGPD se torna fundamental, pois ela estabelece os critérios detalhados para o tratamento desses dados pessoais, mesmo nos casos em que o acesso possa ser teoricamente garantido pela LAI.
Vale, nesse ponto, ressaltarmos a importância da privacidade e da confidencialidade dos dados. A privacidade é uma das principais preocupações para a sociedade digital, tendo em vista a facilidade em que as informações sobre as pessoas são coletadas e utilizadas. Com o aumento do uso de ferramentas digitais, os desafios relacionados à proteção de dados se tornam ainda maiores, principalmente quando se trata de informações pessoais. A LGPD define que qualquer informação relacionada a uma pessoa natural é um dado pessoal. Já os dados sensíveis, que são informações relacionadas à saúde, origem racial, opinião política, por exemplo, merecem uma proteção ainda mais rigorosa. Para garantir a privacidade, é preciso seguir princípios como o da finalidade e da transparência sobre o tratamento das informações e sobre os agentes envolvidos nesse tratamento. Também é necessário considerar o princípio da segurança contra acessos não autorizados e o da responsabilização por eventuais usos indevidos. Isso significa dizer que os dados dos alunos devem ser utilizados apenas para os fins legítimos, como subsidiar as políticas educacionais e sempre de forma segura e responsável. Diante disso, no que tange às avaliações educacionais, a preocupação com a privacidade digital torna-se ainda mais crucial. A garantia da segurança digital é essencial para proteger a integridade das informações dos estudantes, evitar interpretações distorcidas e indevidas que podem trazer prejuízos imensuráveis, tanto para a vida acadêmica do estudante, como para o trabalho da gestão escolar e dos professores. Não podemos deixar de mencionar como é importante evitar interpretações distorcidas dos resultados das avaliações que podem ser prejudiciais. A utilização de dados de avaliações educacionais deve ir além da simples comparação numérica, pois existem especificidades em sua interpretação. Dados mal interpretados podem levar a decisões equivocadas, injustas e até prejudiciais. Por isso, é fundamental que professores, gestores e especialistas estejam capacitados para compreender esses dados de forma adequada. A interpretação correta exige conhecimento técnico, análise contextual e uma abordagem colaborativa. Fatores socioeconômicos, infraestrutura, recursos pedagógicos e a dinâmica de cada turma influenciam os resultados. Sim, uma leitura superficial pode gerar julgamentos injustos e ações inadequadas. A capacitação contínua e o diálogo entre os professores são essenciais para transformar dados em ações pedagógicas eficazes. Não se esqueça que os dados relativos às avaliações do Estado de Minas Gerais estarão sempre disponíveis nas plataformas do Portal das Avaliações e do Portal CIMAVE, e que a consulta regular aos painéis, aliada à correta apropriação dos dados, é essencial para que sejam efetivamente usados no contexto escolar. Profissionais da educação bem informados estão mais aptos a interpretar os resultados de forma crítica e construtiva, transformando dados brutos em percepções ou insights valiosos para a prática pedagógica. É fundamental, portanto, que as orientações e os materiais disponibilizados pela Secretaria de Educação de Minas Gerais sejam consultados e internalizados. Além disso, a busca por outras fontes de estudo e a troca de experiências com outras escolas e profissionais enriquecem a compreensão dos resultados do CIMAVE e potencializam o seu uso estratégico. Ao adotar uma postura de estudo contínuo e o diálogo aberto, a comunidade educacional estará melhor preparada para transformar os dados em ações concretas que promovam uma educação de qualidade e equitativa para todos os estudantes das redes de Minas Gerais. Por fim, é importante reforçar que o uso responsável de dados não é apenas uma questão técnica, mas também ética. A transparência na divulgação, o respeito à privacidade, a responsabilidade na interpretação e o compromisso com a melhoria contínua
são pilares que sustentam uma gestão educacional ética e confiável. Para concluir, lembre-se, a ética no tratamento de dados educacionais garante que as informações sejam usadas para promover uma educação mais justa, transparente e de qualidade. Chegamos ao final desse último módulo. Não deixe de ler o material de apoio e depois de fazer as questões relativas ao conteúdo exposto. Espero que você tenha aproveitado o curso. Até a próxima!